Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo, mas que fala de algo que todo mundo entende. Aquela busca por ajuda quando as coisas parecem incertas. O Salmo 121 é mais do que um texto religioso, sabe? É um poema sobre como encontrar força nos momentos em que a gente se sente mais vulnerável. Então, vamos começar essa análise. Tudo começa com essa imagem, que é muito poderosa. Imagina só a cena. Uma pessoa numa viagem, talvez num lugar meio desconhecido, até perigoso. A primeira coisa que ela faz é olhar em volta, procurar algo grande, fixo, os montes. Mas o que eles são de verdade? Um baita obstáculo? Ou, quem sabe, um sinal de esperança? É nesse cenário de imensidão que a jornada do poema começa. E aí, de repente, o poema vira a chave. A observação do lado de fora se transforma numa pergunta que vem de dentro, bem profunda. O foco não é mais a paisagem, e sim a necessidade de ajuda. De onde me vem o socorro? Essa é a pergunta que muda tudo. É o momento em que a preocupação vira uma busca. Uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje. O mais fascinante na estrutura desse poema é que ele não deixa essa pergunta no ar. Não tem suspense, não tem hesitação. A resposta vem na hora, de um jeito direto, cheio de confiança. É como se fosse para acalmar o coração no exato instante em que a dúvida aparece. E aqui está a resposta. O socorro não vem dos montes, mas daquele que fez os montes. Pensa na escala disso. A fonte da ajuda não é identificada só por um nome, mas pela sua capacidade máxima, a força criadora por trás de tudo. Isso muda completamente a perspectiva, né? O criador do universo é a fonte do socorro pessoal. Bom, com a fonte do socorro definida, o poema muda de foco de novo. A partir daqui, ele começa a detalhar as qualidades desse protetor. Porque não basta saber de onde vem a ajuda. O Salmo quer explicar como essa ajuda funciona, qual é a natureza desse guardião. A primeira característica, e talvez a principal, é a vigilância constante. É a ideia de que esse guardião nunca, mas nunca mesmo, se desliga. E o poema vai usar duas imagens muito fortes para deixar isso bem claro. Essa vigilância aparece em duas promessas poderosas. A primeira tem a ver com o caminho. Não deixará vacilar o teu pé. Ou seja, uma proteção contra os perigos do agora, os tropeços. A segunda tem a ver com o tempo. Não dormitará nem dormirá. Esse guardião não cansa, não tira férias. Ele oferece um chão firme e um olhar atento o tempo todo. E agora, o poema apresenta a palavra-chave que amarra tudo: guarda. Esse verbo é a ação central do protetor. Não é uma presença passiva. É uma ação contínua de proteger, de vigiar, de preservar. É a ideia principal em torno da qual todo o resto do poema se desenrola. E essa repetição não é à toa. A palavra guardar, ou alguma variação dela, aparece 7 vezes nesse salmo que é bem curto. Na simbologia da época, o número 7 muitas vezes significava algo completo, perfeito. Então repetir a promessa 7 vezes é como carimbar a mensagem. Essa segurança é total, é completa, inabalável. Agora que a gente já entendeu a natureza vigilante do guardião, o poema começa a descrever o alcance dessa proteção. E ele usa umas metáforas bem fortes para mostrar que ela é total e não para nunca. A primeira metáfora é a da sombra. Pensa só, no calor do deserto, sombra é mais que conforto, é sobrevivência. Uma sombra está sempre perto, se move junto com a pessoa, dá um alívio constante. E a expressão "a tua mão direita" reforça essa ideia de prontidão, de estar ali, do lado. É quase como um espaço seguro pessoal, um refúgio que acompanha e protege. E essa proteção funciona em tempo integral, de dia contra o perigo óbvio do sol, mas também de noite. Na antiguidade, existia a crença de que a lua podia trazer perigos misteriosos, doenças. Então a promessa é de segurança contra os perigos que se veem e os que não se veem. Uma proteção completa, 24 horas por dia. O alcance da proteção só aumenta. Deixa de ser sobre perigos específicos como o sol e vira uma promessa geral, te guardará de todo o mal. E por fim, chega na promessa mais essencial de todas: guardará a tua vida. Isso desenha a imagem de um escudo que protege não só incidentes, mas a própria existência. Finalmente, o poema leva essa promessa para o seu nível máximo. Ele aplica não só uma viagem perigosa pelas montanhas, mas a toda a jornada da vida. A expressão saída e entrada é um jeito poético da época de dizer, basicamente, tudo. Abrange todas as atividades de uma pessoa, desde sair de casa de manhã e voltar à noite, até começar um novo ciclo na vida ou terminar um antigo.
É uma promessa que cobre cada transição, cada começo e cada fim. E então, o poema fecha com essa declaração de permanência. A proteção não é temporária, não tem data para acabar. Ela começa desde agora e vai para sempre. O alcance no tempo se torna infinito. Isso oferece uma sensação de segurança definitiva, que vai além das circunstâncias do momento e dura para sempre. Assim, este poema tão antigo nos deixa com uma reflexão. Numa jornada cheia de incertezas, como é a vida, o que realmente significa ter um porto seguro? O Salmo 121 oferece uma resposta, mas também convida a gente a pensar sobre onde nós encontramos nossa própria fonte de força e segurança.